Certo. Eu gostaria, se calhar, só de dizer umas palavrinhas muito breves no início, para agradecer, é sobretudo esse o meu propósito neste início de sessão, agradecer à Biblioteca Universitária João Paulo II, à doutora Ana Folco Gouveia, à doutora Paula Vieira, doutor Agostinho Macau, a toda a equipa que se tem disponibilizado para trabalhar connosco ao longo destes anos. Esta não é a primeira vez, é já uma parceria longa. Dizer, exprimir o quanto esta colaboração e esta participação nos honra, tem sido sempre extremamente frutífera, e agradecer ao professor Paulo Domingos a sua disponibilidade para estar aqui com a turma, e agradecer a todos os meninos que estão presentes, e espero que esta sessão seja do vosso interesse e, sobretudo, que ela vos permita, daqui para a frente, organizarem o vosso trabalho e terem, enfim, cuidados específicos relativamente às vossas pesquisas. Muito obrigada a todos. Passava talvez a palavra à doutora Ana. Boa tarde, já é boa tarde. Agradecer, estamos aqui, parece que na troca de galhardetes, mas não posso deixar de agradecer ao agrupamento de Escola Gil Vicente, na pessoa da professora Maria Alexandra Caetano, do Dr. Paulo Domingos, por nos darem este tempo de antena para falar de questões que são tão importantes para o percurso dos alunos, seja em que ciclo for. Obviamente nós trabalhamos numa biblioteca universitária, estamos muito voltados para os estudantes da universidade, mas de qualquer maneira este percurso faz-se desde logo. Faz-se na escola, faz-se no secundário e por isso é muito importante, e eu tenho elogiado o trabalho que os professores do vosso agrupamento têm feito, no sentido de vos mobilizar e sensibilizar para estas matérias, porque às vezes o que acontece é que há muitos alunos, quando chegam à universidade, não têm, por exemplo, técnicas de pesquisa, não sabem que é necessário e importante depurar as fontes de informação, usarmos fontes de informação credíveis, fazer um trabalho científico com uma bibliografia bem estruturada, e eu acho que estes alicerces já vão tendo na vossa escola. Isso é muito, muito importante constatar. E eu agora dava a palavra à minha colega, a doutora Paula Vieira, que vos vai falar destas matérias que vos podem parecer, espero que não vos pareçam assim esotéricas ou muito longínquas, mas que vão estar muito relacionadas com o vosso percurso, agora e sempre. Uma boa sessão e até já. Olá a todos, agradeço a vossa participação. O meu nome é Paula Vieira, eu trabalho na Biblioteca João Paulo II da Universidade Católica Portuguesa, mais especificamente na área da enfermagem, e estamos aqui para vos falar do que são os direitos de autor, o que é uma citação e o que são referências bibliográficas. E vamos começar pelos direitos de autor. Nesta sessão, eu gostaria que ficassem com a noção do que são os direitos de autor, um pouco da história, da sua importância e as regras do Parlamento Europeu. Vamos falar também da Convenção de Berna, do Código e dos direitos da legislação portuguesa. Os direitos de autor são os direitos que alguém tem sobre a sua obra, a posse, o desfrute e o poder de autorizar outros a usá-la, total ou parcialmente. Tem ainda o direito de processar alguém que utiliza as suas obras sem permissão. A lei de direitos de autor varia consoante o país. A lei de direitos de autor protege obras criativas originais, o software, a aplicação dos telemóveis e sistemas operativos, os jogos de vídeo, todo o tipo de livros, música, desde a música que passa na rádio, concertos, espetáculos e lojas, imagens e vídeos. Vamos agora falar da história dos direitos de autor.
Foi em 1710, com a rainha Ana de Inglaterra, que surgiu a primeira lei de direitos autorais, que dizia respeito apenas a livros, conhecida como o copyright. O copyright é o direito exclusivo que um autor ou o seu editor tem de explorar durante vários anos uma obra literária, artística ou científica. No ano de 1886, é assinado um documento fundamental que se pauta pela proteção dos direitos de autor em todo o mundo, conhecido por Convenção de Berna. Foi certamente o documento mais importante que vamos falar mais à frente. Portugal foi sofrendo atualizações na legislação ao longo dos anos sobre o Código do Direito de Autor e dos direitos conexos, como podem ver por estas datas. Em 2019, o Parlamento Europeu aprova a Diretiva dos Direitos de Autor. Nestas novas regras, as grandes empresas tecnológicas passam a ser responsabilizadas por conteúdo ilegal que seja carregado pelos utilizadores. Estamos a falar de plataformas como o YouTube ou o Facebook, que deverão apertar os mecanismos de filtragem de conteúdo não autorizado que viola os direitos de autor de terceiros. Em 9 de setembro de 1886, na cidade de Berna, na Suíça, que se estabeleceu o reconhecimento do direito de autor e a proteção das obras literárias e artísticas, a que se chamou a Convenção de Berna. Existem atualmente 175 países que assinaram esta convenção, entre os quais Portugal. A Convenção de Berna protege, através de um registro, os direitos de autor de obras literárias e artísticas, livros, esculturas, multimédia ou outras tecnologias. Desta forma, passou a existir os direitos patrimoniais, os direitos morais e os direitos conexos. Os direitos patrimoniais são aqueles em que o autor explora economicamente a obra. Por exemplo, quando compramos um livro numa loja, parte desse dinheiro vai para o autor. O mesmo acontece com uma música que toca na rádio, o autor também tem direito a uma remuneração. Os direitos morais são aqueles em que o autor será sempre referenciado como o criador da obra. É um direito perpétuo. Por exemplo, os Lusíadas, do Luís de Camões, ou a Mona Lisa, do Da Vinci. Os direitos conexos são aqueles atribuídos aos intérpretes ou executores de uma obra. O exemplo pode ser o de um cantor de uma música ou ator de um filme. Quando um ator entra numa novela brasileira e essa novela é transmitida num canal de televisão português, o autor é remunerado. Referir que esta convenção protege os direitos de autor em qualquer dos países que assinaram esta convenção, embora cada um deles se regule pela legislação do seu próprio país. O direito patrimonial tem o prazo de vida do autor mais 50 anos depois da morte, embora possa variar com a legislação de cada país. Relativamente a Portugal, existe legislação que tem vindo a ser alterada ao longo dos anos. No que se refere à duração do direito patrimonial, é de 70 anos após a morte do autor. As organizações responsáveis pela proteção e cobrança de direitos são a SPA, que é a Sociedade Portuguesa de Autores, para os autores das obras, a GDA, uma cooperativa de gestão dos direitos dos artistas, intérpretes e executantes, e a Audingeste, Associação para a Gestão e Distribuição dos Direitos dos Produtores. Na violação deste direito ou outros, poderão existir penalidades como a pena de prisão, multas ou indenizações. Estes foram os documentos que eu utilizei para fazer esta sessão. Vamos agora ver um pequeno filme realizado em 2018. Está um pouco desatualizado, já que no ano de 2019 foi aprovada a Diretiva dos Direitos de Autor pelo Parlamento Europeu. De qualquer forma, vale a pena vermos. No dia 12 de setembro, o Parlamento Europeu aprovou a proposta para regular os direitos de autor na internet. Os artigos 11 e 13 geraram polémica. Muitos avançados
O que é que são os direitos de autor e como é que funcionam em Portugal? Os direitos de autor protegem autores originais. Por exemplo, os João tem uma ideia, eu quero fazer um vídeo com direitos. Mas essa ideia ainda não é protegida. Primeiro, porque qualquer pessoa pode fazer um vídeo cheio de dados. Depois, os direitos de autor resguardam apenas as obras finais, quer sejam vídeos de quer sejam livros, filmes tradicionais, ou até mesmo um bem bibliograficamente histórico. A obra final tem que ser sempre original e criativa. O vídeo já está pronto, mas na prática ainda não está protegido. Desde a altura, pelo menos disponibilização. Se eu tiver uma declaração de publicação, essa obra, que é uma cultura, mas eu visto que na cidade, na cidade, ficando para que a obra seja reconhecida, é preciso que alguém saiba da sua existência, para além do contrato. Mas a outra questão para garantir que existe esse instrumento. Eu vou registrá-lo na Inspeção Geral das Atividades Culturais. É importante saber que os direitos de autor se dividem em dois: os direitos patrimoniais e os direitos morais. O direito patrimonial é a exploração da lei. O direito moral é a função única, o direito que o autor tem é que seja conhecido sempre em qualquer circunstância a partir da e também um direito mais material, isto é, que agora não seja nada, substituída, sublinhada, destruída. Os direitos patrimoniais permitem que os vão vender, ou autorize, por exemplo, que o vídeo seja exibido no cinema, em troca de um pagamento. Este direito é temporário, só é válido por 60 anos após a morte do autor, pois faz parte do domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode usá-lo. Os direitos patrimoniais podem ser exibidos individualmente por outra pessoa ou por uma entidade de gestão coletiva, como a Sociedade Portuguesa de Autores. No final, tem que ser por os direitos. Resumidamente, os direitos patrimoniais permitem que os bancos ganhem dinheiro com o seu nome. Na verdade, os direitos morais garantem que o João vai ser reconhecido para sempre como autor do livro. Agora que já esclarecemos esta questão, vamos voltar ao livro. Durante as eleições, o João pediu mãe, denunciado que deve ser uma música para o livro. A Ana ficou responsável por escrever a música. Logo, é ela que identificar com os direitos de autor. Já o Tiago vai fazer a interpretação da música, ficando assim com os direitos conexos. Derivam dos direitos de autor e, no fundo, protegem o trabalho dos profissionais ou entidades que ajudaram a produzir, interpretar e divulgar a obra. Na maior parte das vezes, os direitos conexos têm um prazo de validade de 50 anos, a partir da primeira vez em que a obra é gravada, executada ou emitida. No caso das músicas, como a da Ana e do Tiago, o prazo é de 70 anos. O tempo começa a contar a partir do dia em que o vídeo é publicado. Finalmente, a videovisão e divulgado em pouco tempo torna-se viral. Mas agora que está online, será que qualquer pessoa para utilizá-lo fará tudo que quiser para a gravação? Para isso, não há só uma resposta. Há situações em que não é preciso autorização, como, por exemplo, para o uso educacional, investigação científica, crítica, paródia e informação. E ainda assim há limites. O vídeo não pode ser exibido na sua totalidade. Já a música da Ana do Tiago seria muitos coisas. E a dúvida é a mesma. Será que é permitido? A resposta é não. A interpretação por alguém que não foi um intérprete inicial, mas tem que solicitar ou representante da questão da vida, tem que apresentar quais são isto tem que ser um espetáculo, se está muito, tem que apresentar a lista. Segundo diz, a Ana e o Tiago precisam denunciar os públicos. Em vez de mais bloquear os vídeos, a Ana e o Tiago diminuem o dinheiro, inserindo publicidade ao banco público. No João, a Ana e o Tiago pensavam que agora já tinham tudo resolvido, mas alguém deu uma entrevista para a televisão na qual disse que era um verdadeiro autor. Chocados pela situação, decidem processar a pessoa. No caso de ganharem, a pessoa pode ser punida com uma pena de prisão até 3 anos.
Agora que já sabes como funcionam os limites de autor de Portugal, vamos voltar ao início. Falávamos da nova proposta de direitos de autor da União Europeia. Em causa está o polémico artigo 13, que incide na responsabilização de plataformas como o Twitter. De alguma forma, como é que os usuários da internet, quando a criatura se próxima, vão atuar. Então, por um lado, estabelecer atores para autores representantes do livro ou então utilizar mecanismos de inteligência artificial para procurar estudos para tentar determinar a interação do leitor, perceber a contribuir para a sua percepção e para a sua definição. Para além da artigo 13, a polémica está também no artigo 1. Este tem uma proteção para artigos de interesse ao mundo, que aparecem, por exemplo, nos sistemas de saúde. Atualmente, a proposta está a ser discutida à porta fechada entre o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e a Comissão Europeia. O texto pode ainda sofrer alterações. Em janeiro, ficamos a saber a resultado. Nesta segunda parte da sessão vamos falar do que é uma citação e o que são as referências bibliográficas. Vamos compreender e definir citação e referência bibliográfica, vamos descrever alguns tipos de normas e no final vamos analisar e dar exemplos de referências bibliográficas que se usam no estilo. O que é uma citação? Uma citação é quando transcrevemos literalmente o que o autor escreveu. Podemos falar de dois tipos de citações. A citação direta, quando é feita uma transcrição literal do texto e deve estar entre aspas duplas, e uma citação indireta, quando a pessoa que escreve o texto aborda a ideia de outro autor usando as suas próprias palavras. É fundamental existir uma citação, pois desta forma faz referência de uma forma abreviada ao conteúdo do autor, estabelece a distinção entre o trabalho que estamos a realizar e um trabalho publicado. Uma citação remete para, no final do trabalho, existir sempre uma lista de referências bibliográficas. Uma citação do autor terá que constar o último apelido do autor, a data em que o livro foi editado e o número da página de onde foi retirada a citação. Quando são dois os autores, ambos são citados pelos apelidos com uma destas partículas. E temos aqui um exemplo, e a página de onde foi retirada a citação. Quando o autor é uma instituição, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, escreve-se por extenso, Organização Mundial de Saúde, seguido da sigla, como todos conhecemos, OMS. Podemos ver aqui um exemplo, portanto, temos aqui a Organização Mundial de Saúde, o ano, a citação e o número da página de onde foi retirada. Vamos agora falar do que é uma referência bibliográfica. Uma referência bibliográfica é um conjunto de dados que permite a identificação de uma fonte. Terá que respeitar uma norma, e isto aplica-se para qualquer tipo de publicação, quer seja um livro, um artigo de revista, um site da internet. A referência bibliográfica de um livro é diferente daquela que se faz para um artigo de revista científica ou patente. Existem várias normas para fazer uma referência bibliográfica. Temos aqui algumas das mais utilizadas. O estilo APA foi criado em 1929. É utilizado com muita frequência nas áreas das ciências sociais, nomeadamente na área da educação. É a mais usada internacionalmente. E é sobre esta norma que devemos dedicar mais atenção. Iremos ver exemplos de como fazer referências bibliográficas com o estilo APA. A norma MP 405 surge em 1954. São normas portuguesas na área da informação e documentação
disponibilizadas pelo Instituto Português da Qualidade. Esta norma é constituída por 4 partes, estando cada uma focada numa determinada tipologia documental. O estilo Harvard teve origem na Universidade de Harvard em 1881. Este estilo aplica-se às ciências sociais. O estilo Vancouver é usado para a normalização de referências bibliográficas na área da medicina, ciências da saúde e ciências exatas. O seu nome tem origem em uma reunião realizada em Vancouver, no Canadá, em 1978. O estilo APA, como referi, é o mais usado internacionalmente. Neste slide, encontramos um modelo de como fazer uma referência bibliográfica em estilo APA. Quando o livro tem apenas um autor, começamos por escrever o apelido, vírgula, a primeira letra do nome, com ponto, seguida em parênteses da data em que o livro foi editado, seguido de um ponto, o título do livro, em destaque, neste caso em itálico, o número da edição, com pontos entre parênteses, mas atenção que só se faz o número da edição a partir da segunda edição. Quando é a primeira edição, não se faz menção à edição. Outro ponto final, o local de edição, seguindo 2 pontos, e o nome da editora, termina com ponto final. Quando tem 2 autores, faz-se de igual modo, separados com uma destas partículas. E até 8 autores são separados com vírgulas, sempre de igual forma. Quando o autor não está identificado, começamos pelo título. Uma nota importante, a pontuação entre cada informação. Vamos ver exemplos de como fazer referências bibliográficas de vários documentos. Começamos por exemplo do livro. Os elementos que têm de constar são o apelido, o nome, primeira letra, o ano, o título em destaque, em itálico, o número da edição, o local de edição e a editora. Neste slide temos o exemplo do artigo de revista. No artigo de revista ou jornal, os elementos que têm de constar são o apelido, o nome, o ano, o título do artigo, o título da revista, e o que vai ficar aqui em destaque na revista é o título da revista, o número e o número da página de onde foi retirado este artigo. Agora vamos analisar 2 referências bibliográficas, de um livro e de uma revista em formato eletrónico. Este tipo de documentação pode ser limitado na informação. Por exemplo, a paginação muitas vezes não está disponível. Nestes ou noutros casos, fica de fora. No livro eletrónico, os elementos que têm de constar são o apelido, o nome, o ano, o título e sempre pôr disponível em, portanto, sempre o site. É muito importante nunca se esquecerem do endereço eletrónico. Neste slide temos o exemplo de uma referência bibliográfica de um artigo de revista em formato eletrónico. Os elementos que têm de constar são o apelido, o nome, o ano, o título do artigo, o local de onde foi retirado, neste caso o título da revista, disponível em e o endereço. Aqui temos o exemplo de um documento legislativo. Neste caso, é um documento publicado, um decreto-lei publicado no Diário da República. Temos que referenciar neste documento o número do decreto, o ano, o título, de onde foi retirado, neste caso o Diário da República, o número do Diário da República e as páginas. O último exemplo que vamos mostrar é o de um organismo oficial. Neste caso, é um documento emitido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e que diz respeito à Declaração de Belém. Nesta referência, terá que realçar a autoria, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, o ano, o título, disponível em e o site. Esta foi a bibliografia que utilizei para fazer esta sessão. Espero que tenham compreendido a seriedade dos direitos de autor, a honestidade de uma citação e a importância da referência bibliográfica. Agradeço a disponibilidade e a participação de todos. Fica o meu contacto de e-mail. Se houver alguma questão que queiram colocar, os PowerPoints serão disponibilizados.
Então, se calhar podíamos aqui abrir a sessão, não é? Vou passava aqui a palavra talvez ao Paulo para ver se há perguntas, ou dúvidas, comentários, observações. Então, essas questões devem ser colocadas pelos nossos alunos, não é? Quem é que gostaria de fazer aqui alguma observação ou colocar alguma questão sobre esta que tivemos aqui a falar? Eventualmente coisas que não tivessem percebido e que precisassem de algum esclarecimento adicional. Posso fazer a pergunta? Claro, claro. Se for uma pessoa menor e não indicar os direitos do autor, pode ir presa na mesma ou tem que pagar alguma coisa? Ou são os pais a fazer isso? Vou acrescentar aí a dúvida do Miguel. Não sei se conseguiram ouvir, doutora Ana, conseguiram ouvir a pergunta? Parece-me que estamos ali com alguns Só agora é que conseguimos ouvir. Eu estou a ouvir, mas penso que os meus colegas não estão. Já está organizada. Já conseguem ouvir ou não? Se calhar pedíamos aos meninos para repetirem a pergunta, mas temos de nos certificar de que já estão a ouvir. Se calhar formular a questão de novo e eu coloco depois à minha colega e ela responde. Eu penso que vamos só fazer o teste. Ela vai falar para ver se ouvem. Conseguem ouvir? Nós estamos a ouvir, sim. Sim. Está a ouvir-nos, doutora Paula? Consegue? Não. Não. Sim, sim. Ouvir ouvem, mas a Paula não se faz ouvir. Então eu ia pedir a paciência e o favor do aluno ou Foram dois alunos, não é? estudantes porem a questão e eu coloco à Paula e ela responde uma vez que é ouvida por vós. Pode ser? Sim. A minha dúvida era se alguém menor não quiser postar alguma coisa e não dizer de quem é a autoria, pode ir preso ou ter que pagar alguma coisa? Ou como é menor não sofre consequências? E a minha pergunta foi, pronto, a mesma pergunta que o Miguel fez, só que acrescentando às consequências que a criança ou o menor ia ter, era se os pais iam pagar alguma coisa se a criança ou o menor, pronto, roubasse alguma coisa de outra pessoa, roubasse os direitos autorais. Ok, obrigada. Eu vou agora transmitir à Paula e a Paula responderá e qualquer um, o Dr. Paulo Domingos, a doutora Alexandra Caetano, podemos depois também debater esta questão. O que os alunos perguntam é se usarem indevidamente qualquer informação, seja um vídeo, o que for, uma música, uma vez que são menores, se são imputáveis. Não serem imputáveis se os pais assumem a responsabilidade dos atos dos filhos. Foi isto que... Exatamente. De qualquer forma, não... Eu penso que sim, é capaz de funcionar dessa forma. Ok. Não sei se a doutora Paula já respondeu, não percebi bem. Sim, já respondeu. Ok.
Bem, o ideal é justamente que essas situações não aconteçam, não é? É que sabendo nós que existem direitos de autor, justamente temos que ir sempre à procura da fonte e respeitar os direitos de propriedade intelectual de cada pessoa, artística, etc. Não sei se ficou claro para vocês aquela diferença entre direitos morais, direitos conexos, direitos autorais. Aquilo ficou tudo organizado na vossa cabeça, é tudo claro. Nós, de qualquer forma, iremos disponibilizar depois o PowerPoint, não é? Para vocês poderem até trabalhar na aula com o professor e ver melhor essa questão. Mas, à primeira vista, ficou claro ou não? Sim, ficou claro. Doutora Alexandra Caetano, ia só pedir aqui a intervenção do meu colega, Dr. Ricardo Cunha, a propósito dos jogos, e porque tem essa experiência, porque tem um filho Das mesmas idades. que joga em grupo e há questões interessantes relacionadas com este assunto. Olá, Dr. Ricardo, ainda não tinha visto. Sim, bom dia. Estão a ouvir? Sim, sim. Eu sou pai de um rapaz de 14 anos, então com vocês anda pelo YouTube, é fã do Word, é fã do Windows, pessoal. E ele já tem o seu próprio canal do YouTube, em que ele faz lives de jogos. Então está a jogar e transmite. E aqui há 2 meses recebemos um aviso do YouTube. Ele utilizou uma música, enquanto estava a jogar, ele pôs uma música e disseram-nos que ou nós retirávamos a música ou eles assistiam ao computador e depois faziam queixa nossa na polícia. E, portanto, obviamente que eu falei com ele, sendo ele menor, o encarregado de educação, ou o pai, a mãe, ou quem seja, é o responsável por ele. Portanto, não sendo ele diretamente penalizado, seria o pai ou a mãe. Teríamos nós, claro, pagar a multa e ter esses problemas todos. Isso é o que chama-se de copyright, certo? Certo. Vocês ouviram aqui a colega falar do artigo 11, do 13, na altura foi muito debatido pelos youtubers. As pessoas começaram alguns vídeos a dizer que ia acabar a internet, ia acabar o YouTube, eu já não queria partilhar nada, de fazer os vídeos. Né? E depois foram criadas outras plataformas de partilha de vídeos. O YouTube estava a ser muito rígido, na opinião deles, então eles estão no Twitch e em outras plataformas. Não sei se Ok. está bom. Sim. Agora tenham cuidado, naveguem-se os. Já aconteceu a alguém na turma? Vocês têm canais de YouTube, publicam Eu coisas? tenho e fazia lá. Eu posso sim dizer que também já veio um aviso de copyright no meu canal. Mas também eu estava a pedir. Estava a pedir, né? Pois. O meu também devia estar a pedir. Eu também já o vejo. Já o vamos. E como é que reagem? Todos. O que é que fazem quando isso acontece? O que é que vocês fazem? Se o vídeo não for automaticamente removido, seríamos nós a remover. Dependendo da situação, também tem o aviso mais severo, que seria o strike, que aí um strike tira a possibilidade do youtuber de postar vídeos durante 3 semanas, acho eu. Sim. E se levar 3 strikes, o canal é automaticamente derrubado. Uhum. Sim, Nós- depois tem a ver com o número de vezes que se infringe. A penalização é sempre mais grave conforme a frequência da infração. Uhum. Houve um aspecto interessante que foi referido, que é a utilização para usos não comerciais.
Estou a pensar concretamente no uso de fontes de informação, por exemplo, peço desculpa, para fazerem um trabalho científico, um trabalho que vos seja solicitado, e aí há uma certa, além de legitimidade para usarem as fontes, não há qualquer tipo de penalização. A situação às vezes agrava-se quando nós quisermos usar determinados recursos para fins comerciais. Mas eu por acaso tenho uma dúvida em relação a isso, e até porque já nos aconteceu em sessões aqui da biblioteca. Nós temos eventualmente um convidado externo que faz uma palestra sobre poesia e sobre música, portanto ele está a fazer uma apresentação para os alunos e a certa altura precisa de fazer uma demonstração de uma música e vai buscar a música ao YouTube e portanto é para fins educativos, para fins culturais, para fins didáticos. E nós gravamos a sessão, publicamos-la no YouTube, está à vista de todos que é para fins estritamente culturais ou educativos e mesmo assim recebemos notificações do próprio YouTube. Porque houve um excerto de uma música ou que não era permitida em determinado país ou que estava de alguma forma a infringir os direitos de autores. Como é que uma instituição que precisa de fazer essa demonstração para os alunos, não é? Porque o argumento de toda a ação decorre dessa necessidade, como é que se pode defender? Como é que pode, há algum tipo de argumento, algum tipo de legislação que possa suportar esses casos especiais? Eu penso que se calhar aí teremos de se dirigir àquelas instituições, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Autores, portanto, eu penso que aí serão eles que terão a indicação de como fazer. E são estas organizações que realmente regulam este tipo de utilização. Mas eu tenho aqui, isto de facto é uma área que ainda está envolta em alguma penumbra, não é assim tão taxativo, nem tão. Eu penso que se houvesse a referência à fonte de onde foi extraído aquele vídeo, ou quem o produziu, isso também minimiza o facto de sermos imputáveis posteriormente. Porque, por exemplo, eu uso o Facebook e nisso sou conservadora, não haveria mais nenhuma rede social. E às vezes sigo fotógrafos até internacionais e eles permitem que eu coloque uma fotografia no meu feed de notícias porque ela vem referenciada da fonte. Eu não posso gravar na minha pasta de imagens e, no fundo, produzi-la ou postá-la como se fosse minha. Portanto, eu não sei se referenciar as fontes nos pode ajudar a defender-me nesta parte de estarmos a produzir conteúdos que são educativos, são pedagógicos, são para fins científicos. Eu penso que sim, desde que se diga sempre a fonte de onde foi retirado o documento, portanto, estamos sempre a dizer que não somos nós os autores. Não é? Há sempre a indicação de quem é o autor deste parte do documento, da fotografia, desde que seja posta à fonte, eu penso que isso é permitido. Pois, eu penso que no caso, eu não queria sobrepor-me aqui a um aluno que estava com a mão levantada, mas no caso das imagens, das fotografias, etc.,
parece mais fácil. No caso da música, há mais dificuldades. Por exemplo, nós fizemos recentemente um workshop que tinha uma playlist em que os alunos tinham que trabalhar, não é? Produzir determinados desenhos, era no domínio das artes, e havia uma playlist que fundamentava todo o workshop. E a certa altura recebemos uma notificação do próprio YouTube a dizer que na Síria, enfim, em 2 ou 3 países, havia ali uma infração dos direitos de autor. O vídeo permaneceu, até porque na maioria dos países não houve nenhum problema, e tinha a ver com um trecho específico de uma música. Eu não sei se colocando lá, portanto, a identificação da música, se em países como a Síria ou outros isso alteraria alguma coisa. Realmente é uma dúvida legítima que eu tenho, porque eu própria já me confrontei com esta dificuldade na biblioteca e não sei, tenho tido alguma dificuldade justamente em saber como é que se contorna esta situação, porque muitas vezes o benefício da publicação, do ponto de vista cultural e educativo, é superior, às vezes optamos por retirar, outras vezes mantemos, dependendo da situação, avaliando muito aqui o benefício pedagógico da publicação, mas pronto. Isso pode estar relacionado com aquilo que se chama, com os chamados algoritmos, como são inteligência artificial. Portanto, ele detecta que o agrupamento Gil Vicente está a utilizar aquela música, portanto, ele não, como a inteligência artificial que é, e o algoritmo, ele não sabe o contexto, não. Portanto, ele age logo automaticamente. Posteriormente, é que o agrupamento, caso receba outros avisos ou algo mais formal, se pode defender usando o argumento do uso pedagógico, criativo, cultural, porque muitas vezes, como digo, são os algoritmos que automaticamente detectam os indivíduos da música, mas eles não compreendem o contexto. Eles Exatamente. Não, são algoritmos. Exatamente. Penso que será por aí. Obrigada. Doutor Ricardo, havia aqui um aluno que tinha o braço levantado e eu, entretanto, falei antes. Era para tentar retirar a dúvida. E mesmo no caso dos algoritmos, há uma maneira de contornar isso, porque o YouTube tem uns termos chamados de fair use, que uma propriedade intelectual pode ser utilizada levando em conta que o que se vai fazer com essa propriedade é transformativa, é uma coisa que vai mudar, que vai acrescentar algo à propriedade. Se os termos de fair use tiverem a ser cumpridos, a pessoa que postou o vídeo que levou a notificação do YouTube pode recorrer a uma intervenção humana para contornar exatamente essa questão do contexto que o algoritmo não consegue identificar. Muito bem. Obrigado. Obrigada. O que eu digo, esta parceria convosco é excelente e partilhar com os jovens é gratificante também aprendermos convosco. São digitais, eu já não pertenço à vossa geração, mas aprendo sempre convosco. Muito obrigada. Uma maneira que os youtubers tiveram de... Bom, houve duas maneiras. A primeira é poder cada um contribuir para esse canal, para que o youtuber, o autor, faça algumas despesas. Outra questão é transformar o conteúdo do canal numa versão mais animada. Eu não sei se alguém conhece o canal Nostalgia. É um canal de ciência. Eu também conheço. Pronto, Filipe Castanhari, que é o autor, tem agora uma série de vídeos mais animados. Porque, como sabem, ele utilizava muito imagens. Portanto, e com essas imagens começaram a dar problemas por causa destas questões dos direitos de autor. Ele continua com a mesma qualidade educativa e pedagógica, mas os vídeos agora são mais animados. E são excelentes vídeos, eu permitam que recomendo o canal Nostalgia, porque é um canal que tem informação para vós
de uma forma educativa, pedagógica, e todos os conteúdos são validados por especialistas na área. Se alguém não conhece, se alguém tem Netflix já agora, também estão lá 6 vídeos feitos pelo Filipe Castanhari para a Netflix. E os últimos vídeos dele, só dizer isto, eu calmo já, os últimos vídeos animados dele são muito bons, são sobre as vacinas e são sobre a Covid. Obrigada. É Filipe, eu não percebi bem. Filipe Castanhari. Muito bem, muito obrigada. Nada. Ele faz, tipo, como é que eu ia dizer, tipo, vídeos educativos, ele ensina coisas, fala sobre muitas cenas. Ele faz, tipo, há vídeos que eu gosto de ver mais dele, que é, por exemplo, nostalgia de uma tal pessoa. Por exemplo, Albert Einstein, Michael Jackson, coisa tipo um bocado do que se passou na vida dele. O Freddie Mercury, Stephen Hawking. Exatamente, ao reconhecimento às pessoas, o que houve no passado e o que pode acontecer. Muita nostalgia ciência, nostalgia história. Aproveitem que é muito bom. O meu filho estou a ficar uma coisa que eu fico. Mais perguntas? Mais partilhas? Estamos aqui todos para aprender. E vocês são os nativos digitais, não é? Não somos nós. Portanto, se calhar temos ainda mais a aprender convosco. Eu acho que tenho uma dúvida. Eu acho que não, eu tenho. Se, por exemplo, houver uma música ou sei lá, um meme, que agora nestes tempos é muito comum, às vezes é free to use, ou seja, qualquer pessoa pode usar. Isso encaixa-se em alguma lei dos direitos de autor ou não? Pode dizer se gostam de produção. O meme como sabes, é uma realidade muito recente. Ainda não há nenhuma lei, não há nenhum artigo propriamente sobre os memes. Por isso é que os memes não têm dado, que nós saibamos, ou pelo menos numa escala muito grande, não têm dado problemas. E portanto não há desse ponto de vista ainda uma lei ou uma penalização sobre os memes. E como sabes, os memes aquilo é completamente viral e a mesma imagem dá para fazer todos os memes que nós quisermos. É mais a questão dos vídeos. E depois também tem uma outra questão que é a questão dos youtubers, porque eles ganham dinheiro com o canal de YouTube, não é? Ou seja, eles estão a ganhar dinheiro com o conteúdo que não foram eles que produziram. E esse problema, e isso é que leva ao problema dos direitos de autor. No caso dos memes, é só, como dizia o vídeo que a nossa colega passou, é mais para paródia, diversão, não é propriamente para ninguém ganhar dinheiro com isso. Podes continuar a usar. Ok, obrigado. Não. Acho que havia outra pergunta, não era? Havia alguém com o braço no ar há pouco. Era eu novamente e também era sobre isso dos memes, mas era mais para dizer que o meme em si não é propriamente uma coisa, não é propriamente um vídeo, uma imagem. O meme em si é uma ideia, é uma piada. Portanto, era a mesma coisa que eu, sei lá, fazer uma piada do menino Joãozinho e dizer que agora essa piada pertence-me e que mais ninguém pode fazer. O meme não passa de uma piada só que está na internet. Portanto, não acho que... Ela é feita mesmo para ser partilhada. É, exatamente. Um meme que só pode ser usado por uma pessoa não é um meme. Portanto, acho que não seria propriamente justo alguém aplicar direitos de autor num meme. Não, porque ela já nasce assim, já nasce com essa liberdade de partilha e de viralidade. Portanto, Nesse fim. com esse fim, portanto, já é um nado digital, se quiser. E, portanto, não terá esse... E também é difícil saber quem foi o primeiro. Porque às vezes os memes nem sequer são de fotografia, são de desenhos e, portanto, não há esse problema.
Mais perguntas, mais observações, esclarecimento de dúvidas? Vocês, além do YouTube, já se percebeu que muitos, vocês utilizam muito o YouTube, mas para além do YouTube têm outras redes sociais, têm esse tipo de cuidados, o que é que costumam usar? Twitch, Instagram. Por exemplo, de plataforma de lives, e isso eu costumo usar Twitch e o YouTube. Mas, por exemplo, muitas plataformas diferentes, por exemplo, Snapchat, Instagram, etc. Ok. E têm alguns cuidados específicos quando são diferentes daqueles que têm quando usam o YouTube? São os mesmos? É variável por causa da plataforma, mas praticamente vai-te levar ao mesmo. Já se percebeu que o Facebook já não faz parte desta nova geração? Não. 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 Nem o WhatsApp também está quase a deixar a ser substituído. Não, o WhatsApp acho que ainda é a coisa mais famosa que existe para nós todos. Não usam o Discord? Eu uso. Sempre. Eu particularmente também prefiro o Discord, mas Está cada vez são plataformas o WhatsApp- diferentes, com fins diferentes. Sim, são diferentes, mas já há quase uma transferência. Já se começa a haver alguma transferência do uso do WhatsApp para o Discord. Embora sejam Sinceramente, eu Mas o YouTube não, o YouTube não posso ter um Discord. o Facebook está fora. Está fora deste mundo. Já é para, como vocês dizem, já é para velhos. Os pais quando os pais chegam ao Facebook, vocês saem. Ninguém tem Facebook, ninguém usa. Velhos, que vão ser. Por acaso eu tenho conta Facebook, mas não foi criada pelo Facebook. Mas eu também penso que o Facebook permite algumas coisas que o Instagram não permite, quer dizer, mas pode ter. Eu continuo, é a única rede que uso, sou cota, como diz aqui o meu colega Ricardo, e não faço tensões de aderir a mais de uma, e funciona muito como uma agenda cultural. E, de facto, sou fã e assumo isso perfeitamente. Ficou claro para todos vocês a questão das normas APA, das referências bibliográficas, como é que devem fazer? Já tinham, peço desculpa, já tinham esse cuidado quando faziam trabalhos ou não? Sim. E usavam as normas APA ou faziam assim um bocadinho de forma aleatória? Punham agora o título, depois o ano, depois o autor, ou tinham mesmo aquele cuidado? Reparem que a pontuação também é muito importante, não é? A pontuação tem que ser rigorosamente seguida. Isso foi uma novidade para vocês ou já era do vosso conhecimento? Isso foi uma novidade, porque eu não costumo fazer isso, mas, por exemplo, plataforma de YouTube, Twitch, streams e isso, já sabia porque mas a gente costuma receber, quando fazemos conta, costumamos receber um aviso sobre as regras, por exemplo no Discord. Se no Discord a gente quiser entrar no servidor, a gente primeiro vamos ter de ler as regras. Muito bem. E vocês costumam ler? Diga? E vocês costumam ler as regras? É porque acho que... Um bocado de esportes que é obrigatoriamente ler. Ser sincero, ninguém lê as regras dos servidores. Mas há servidores que são obrigatórios de ler. É porque muitas vezes as pessoas aceitam as regras, mas não as lêem, não é? Algumas É como os termos de uso. tipo, por não ler, mas tipo, há vezes que, por exemplo, eu só leio as regras depois de 1 ou 2 meses no servidor. Eu quando entrei no servidor do Red Live eu tive que ler, só não estava morto. Não propriamente, tu podes. Estás a falar daquela opção que só deixam interagir no server se tu lês as regras. Tu podes só scrollar para baixo e marcar que leste. Tipo, não tens propriamente que ler. Não, o que eu estou a dizer é que há servidores que depois fazem perguntas. Sim, mas assim, no momento em que a gente clica no OK ou concordo, somos responsáveis por aquilo que não lemos. E às vezes temos problemas. Isso As depende. regras têm que votar, basicamente, se eu não me engano.
Mas isso também acontece com todos os sites, não é? Há sempre aquela questão dos cookies ou aquela questão de concordo com a política de privacidade deste site ou deste, e nós dizemos que sim, porque queremos é navegar, mas depois passamos à frente da parte da leitura. Mas isso fazemos todos um pouco, não são só os jovens. É bom ter esse hábito, porque não é só nos sites e na adesão aos sites. Na nossa vida temos que ler as entrelinhas, e isso é importante nós lermos, mesmo que demore algum tempo a entrarmos, mas se calhar mais vale ponderarmos e lermos tudo o que está nas condições de acesso. Eu costumo ler quando é uma coisa pequena, mas a maior parte são tipo páginas da Bíblia. Já é feito de propósito. Para não se ler. É um exercício de leitura, de um determinado tipo de escrita, e pode ser útil. Eu acho que se deve ler tudo, e hoje em dia a leitura está em grande déficit, e eu sinceramente tenho pena. Eu acho que todos nós podíamos encontrar um nicho de leitura. Quem não gosta de ler, lê banda desenhada, ou lê crónicas do Araújo, do Ricardo Araújo Pereira, lê poesia, tem um nicho muito alargado de escolha. E eu acho que é importante para sabermos falar, para sabermos exprimir, para redigir um contrato, sei lá, de renda, uma ata de condomínio. Isso agora parece longínquo, mas temos muitas pessoas que saem das universidades, das várias áreas, e que não sabem fazer uma ata. Portanto, a leitura é fundamental. Eu deixo aqui esta sugestão de, paralelamente com a vossa exploração digital e tecnológica, façam também um investimento na leitura. Façam por gosto em temas e matérias que vos interessem e mobilizem, mas não desinvistam na leitura. Eu acho que está aqui o Santiago com o braço levantado. Sim, eu queria contar é que há uma coisa muito mal que eu fiz uma vez, que era, há um jogo que é GTA, ele tem um modo que é GTA RP, que é vida real, pronto. E eu estava a fazer uma whitelist para entrar no servidor, e eu consegui, só que depois aquilo que eu entrei é um momento muito rigoroso, porque ele até que é famoso e tipo, a maioria da gente quer entrar lá. Então eu estava a ler as regras, só que depois chegou um ponto que eu não tinha mais paciência. Então eu dei copy e depois falei aquilo na cena do Google Trator e meti ela a falar. Então fiquei a ouvir. Olha, essa ferramenta também vão encontrar na universidade em algumas bases de pesquisa, poderem ouvir alguns dos documentos que estão online e que se calhar as pessoas ou não têm tempo, mas às vezes os investigadores gravam numa pena e podem estar a ouvir o documento quando vão de viagem. E portanto, é uma ferramenta que aparece em algumas bases de dados que usamos nas universidades e que é muito útil estar a ouvir. Pois, porque eu acho que tipo, se a gente ouvir é mais fácil da gente decorar. E não só isso, sejamos sinceros, hoje em dia, especialmente os adolescentes da nova geração, ninguém tem paciência para ler 25 páginas de regras, seja o que for. É muito mais fácil meter no Google Trator e ficar a ouvir. Concordo plenamente, colega. Não os pergunto se têm hábitos de leitura. Não propriamente. Ler as regras de alguma coisa não é a única maneira de leitura. Sim, não, mas independentemente disso, se de facto gostam de ler, faz parte dos vossos hábitos.
Eu particularmente gosto de ler, mas... E o que é que costuma ler? Romances? Costumo ler bastante grego. Por exemplo, pá, que o fundo não estava para ver. Com licença, deixa-me só tirar o fundo. Aqui. Costumo ler bastante esta série, por exemplo. Não acho que o Ricardo não está para deixar ler. Sim. My Hero Academia, por acaso é uma série que eu gosto bastante de ler. Mas não sei porque as pessoas mais velhas normalmente têm uma visão de que os jovens estão a ficar muito agarrados à tecnologia e vão acabar por deixar de ler e tal. Eu particularmente penso que uma coisa não está associada à outra. Uma coisa não implica a outra. Eu posso ler e posso usar um PC. Uma não afeta a outra. Sim, são complementares, mas eu vou aqui confessar se calhar, uma percepção errada que tinha da vossa geração e, entretanto, a televisão emitiu um programa sobre as consequências das novas tecnologias, os perigos associados, e foram entrevistados vários deles. E, de facto, têm uma percepção muito lúcida também das contraindicações, dos perigos associados. E, obviamente, que o domínio das tecnologias é um caminho que é irreversível. E, agora, sinceramente, outras são as pessoas que complementam com a leitura. E, obviamente que há exceções, mas eu acho que a leitura foi relegada muito na vossa geração para um plano muito secundário. E acho que isso se reflete muito na forma como nós falamos, nos expressamos, redigimos. E os professores na universidade cansam-se disso. Muitas vezes dizem que, apesar das vossas competências digitais serem muito elevadas, às vezes, se calhar, na redação de um texto, e a leitura, quer um, quer não, ajuda bastante a conseguir uma performance maior. Quer no discurso, quer na escrita. Eu acho que a percepção que os mais velhos têm de que a leitura está a ser deixada de lado por causa da internet ou assim, eu acho que isso é um bocado errado, porque sempre que apareceu uma nova forma de mídia muito grande, a antiga acaba sempre por ser deixada de lado. A leitura já tinha começado, surgiu a TV, surgiu os filmes, surgiu isso tudo, a leitura já tinha começado a ser deixada de lado. É sempre assim, no início as novas mídias são rejeitadas, mas depois começam a aceitá-las, começam a largar as antigas, porque normalmente a mais recente é a evolução da anterior. Por exemplo, começando pela leitura, depois vieram os filmes, as pessoas já não tinham mais que imaginar o que é que estava a acontecer a partir de frases que leem. Agora as pessoas podiam ver o que é que o autor queria realmente exprimir com isso. Depois vieram os videojogos, que as pessoas deixaram de poder só ver aquilo que o autor queria exprimir, começaram a poder interagir com aquilo que o autor queria exprimir. As mídias antigas vão sempre acabando por ser deixadas de lado, porque a mídia seguinte, na maioria das vezes, é a evolução da antiga. Por isso, é normal que as pessoas deixem de ler, deixem de ver televisão, e um dia vai nascer outro tipo de mídia que vai ultrapassar a internet e vai meter a internet a um canto. É assim que funciona a evolução de tudo, no geral. Pelo menos pela minha visão. Não sou nenhum especializado para estar a falar disto. Mas não acha, Lourenço, não acha que há aqui uma complementaridade? Nós lemos livros e vamos ao cinema. E uma coisa não... Às vezes até lemos o mesmo livro e até queremos ver o filme que foi feito a partir desse livro no cinema. Não, se calhar a história não é assim tão evolucionista como está a colocar, mas há aqui uma complementaridade, não é? Aquilo que eu estava a tentar dizer é mais que
as mídias antigas acabam por ser descontinuadas, porque as pessoas, por exemplo, as novas gerações perdem o interesse na mídia antiga. Se não há interesse, não há quem faça. E se não há quem faça, deixa de existir, basicamente. Eu concordo que, por exemplo, existe já o Play 4, ainda existe, né? Mas já há algum tempo saiu o Play 5. Por exemplo, agora se a gente for a uma loja ver o preço da PS4, baixa se calhar até 100 euros. Parece não, mas é muita diferença, 100 euros. Cada vez as coisas vão evoluindo, vão tipo passando o histórico, vão deixando de ser precisas. Por exemplo, antes pagavas 200 euros e ia dar uma volta de avião. Hoje em dia existem os óculos verdes, parece que está lá. Isto está tudo evoluindo. Não era bem isso que eu queria dizer, mas pronto. Sim. Mas eu não queria que tu disseste porque tu percebeste. Mas também cabe aos mídias, às formas anteriores, se reinventar nestas novas plataformas. Portanto, agora há novas formas de leitura. Neste momento já estão nas tablets. Assim como, sabem, por exemplo, a rádio é um exemplo de sucesso. Quando apareceu a televisão, a profecia seria que ia desaparecer a rádio, depois apareceu a internet, e depois apareceram as plataformas de streaming, depois o Spotify. E ninguém gostaria da rádio. A rádio reinventou-se e hoje está em uma área com muito potencial e que soube incorporar o vídeo, soube incorporar outras tecnologias e reinventou-se. Isso terá que ser feito também com a leitura, com as bibliotecas, com toda, mas são complementares. Agora, só para ser um bocadinho disruptiva, o livro tem milhares de anos, começou por ser escrito num papiro, numa folha de papiro, nunca será descontinuada. Aliás, está provado que os e-books não se integraram, pelo menos até agora, no mundo académico, e eu acho que é importante esta questão de estarmos atentos e termos sentido crítico, e com certeza já ouviram falar daquelas pessoas que têm hipersensibilidade às redes, a toda a componente tecnológica e digital. E portanto, temos que saber também dosear isto. Estão para ser descobertos as contraindicações de sermos tão dominados pelo telemóvel, pela televisão, pelos tablets, por estarmos constantemente conectados. E por isso eu acho que há que contrabalançar também esta componente digital e tecnológica. Isto para não enverdarmos pelas questões do consumo, mas acho que tínhamos aqui conversa para mais uma tarde. É verdade, e eu penso que já ultrapassámos aqui a nossa hora. Eu agora se calhar passava aqui as rédeas do comando ao professor Paulo. 20 minutos. Muito obrigada por isso. A nossa hora, entretanto também já houve aqui um aluno que teve que me dar a indicação que ia ter que sair. Eu quero agradecer esta participação da Universidade Católica Portuguesa e da doutora Ana e da doutora Paula, e penso que foi muito importante todo este contributo e bastante interessante. Aliás, tornou-se muito mais interessante do que habitualmente a exposição que eu faço e as atividades que eu faço na minha aula, portanto, foi muito positivo. Estou muito agradecido. Eu é que agradeço pela minha parte e agradeço muito também a participação dos alunos, que foi excelente. Nós agradecemos também. Foi um gosto dialogar convosco e estarmos aqui. Igualmente. Obrigado por terem vindo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde.